Daiane Kirneve está de volta. Chega, minha amiga, como é que foi de férias? Aproveitou bem? Ai, José, aproveitei muito, comi fundi, comi tudo que estava ao meu alcance, chocolate. Que bom, Aproveitei minha agora, viagem. agora a academia que lute. É eu que lute agora, né? José, mas vocês sentiram minha falta aqui no programa? Eu senti sua falta, sempre, os seus comentários eles sempre são muito pertinentes, viu? Eu gosto muito da sua maneira. Eu não vou também te comparar com meu pai, porque eu não posso, né, Daiane? Mas, Não, nem mas quero. eu gosto muito da tua linha, assim, sempre trazendo uma informação e na sequência uma pergunta, cada um com o seu jeitinho, mas sempre trazendo a informação que é pertinente para o nosso telespectador aí, né? Daiane, vamos trabalhar? Vamos lá. Tô Minha animada, amiga, José. você chegou bem no olho do furacão, hein? Ontem a gente comentou por aqui o fato da Danone ter saído uma informação da Danone ter divulgado que não estaria mais comprando soja brasileira. Por um determinado momento, eu até cheguei a acreditar que essa notícia era uma notícia inverídica. Fiz pesquisas e busquei informação porque hoje a Danone Brasil afirmou que essa afirmação ela é falsa, que ela não é verdadeira. Então eu pensei, a priori eu pensei, poxa, uma fake news aí pegou a gente. Mas na verdade não. Quando se analisa bem os fatos, há uma grande contradição dentro da Danone. A Danone, lá na França, o diretor financeiro fez uma afirmação à agência Reuters, que é a maior agência de notícias a maior agência de notícias internacional de todo o mundo, fez uma afirmação e a Reuters publicou essa informação. Essa informação acabou trazendo grandes impactos, pelo menos a priori, assim, né, de início, e gerou um burburinho muito grande. A Danone, no meu ver, ficou espantada com a maneira como a gente já até comentou por aqui, Daiane. O gigante acordou, né? O agronegócio está mostrando o seu poder. E o que eu sinto é que depois de uma grande pressão contra essa grande multinacional, que pode perder com o mercado brasileiro boicotando os seus produtos, decidiu mudar a sua fala. Um representante da Danone no Brasil falou que não. O Brasil, a Danone continua comprando soja brasileira. E a gente já comentou muito por aqui, Daiane, a possibilidade da Europa tentar manipular muito, né? Falar que o nosso produto é ruim, depois de tudo que a gente fez, depois de todas as medidas que são exigidas, ambientais e tudo, ainda não quer aceitar o que a gente tem e achar que o nosso produto é ruim. No seu ponto de vista, soa dessa maneira? Bem, José, é um caso bem polêmico e hoje a gente não via outra notícia, né? Hoje, ontem, tudo girou em torno disso. Até porque o agronegócio brasileiro, ele é muito rigoroso, né? Então, quais os critérios que a Danone usou para simplesmente boicotar, né? Eles simplesmente lançaram essa informação e descredibilizaram o mercado brasileiro, que é um mercado muito forte, né? Então houve uma reação. Parou-se aquela situação de ficar sempre inerte, parado, só recebendo, né? Apanhava e ficava quieto. Hoje teve uma repercussão muito grande. A ProSoja, inclusive, ela já deu uma resposta imediata, perguntando qual que era o critério deles, né? Porque daí eles vão comprar a soja de quem? Da Europa? A Europa, da França? Vão comprar a soja de quem não tem nem floresta, nem reservas? Então, qual que é o critério? Realmente a gente vê que tem um cunho econômico e ele vem com o intuito majoritário de prejudicar o mercado da soja, porque uma notícia dessa acaba abalando o mercado brasileiro. Com certeza houve alguma queda de precificação, né? Porque tudo que a gente fala dessas especulações acaba afetando diretamente no nosso mercado, não tem como. Porém,
A gente pode falar assim, a Danone é uma empresa grande, com certeza, ela é grande, mas nós também somos grandes. Então, toda ação tem uma reação, né? E hoje em dia nós temos a ProSoja que também nos defende e criou-se nas redes sociais um boicote também, uma contrapartida. E esse boicote foi sentido, tanto é que ficou até chato, né, Jussan? Eles falarem que foi uma mentira depois da publicação ter vindo deles mesmo, de um pessoal da equipe deles. Ficou bem esquisito, uma contradição dentro deles mesmo, né? E o que me faz me lembrar, inclusive, para mim, um grande mestre, eu sou formado na publicidade, o Washington Oliveto faleceu há pouco tempo atrás. Numa palestra dele, ele me ensinou uma coisa. Eu vou até repetir o que ele fez, Daiane. Vou pedir um favor para você. Você pode olhar para a tua esquerda? Vira o teu Tá rosto bom. para a direita. Agora para o outro lado. Muito obrigado. O Washington Oliveto, ele fez isso numa palestra que eu participei, inclusive em Gramado, da onde você acabou de retornar das suas férias. Ele fez a mesma coisa com as 500 pessoas que estavam no auditório. A maioria fez o que ele pediu. Ele falou, eu fiz isso para eu analisar o meu mercado. A maioria das pessoas fez o que eu pedi. E algumas pessoas se negaram e não olharam para o lado, não fizeram o que eu pedi. O que eu sinto é algo nesse sentido que a Danone acabou de fazer. No meu ponto de vista, seria algo nesse sentido. Vamos ver se o mercado brasileiro vai fazer alguma coisa diante de uma informação? Pum, soltou uma informação. De repente, não, a gente não tá. É muito fácil, né, Daiane, a gente pegar e falar, poxa, não, tá errada essa informação. Eu acho que eles até devem, talvez, uma explicação, e aí? Se eles quiserem, eles rebatem, né? Ou se não, eu acho que o boicote tem que vir mesmo, porque se for para viver de ameaças, vamos ver quem é que, diante de ameaças, é maior. Exatamente, Jussan. Eu acho que cabe sim uma retratação, fica até mais bonito, né? Do que ficar falando que aquilo era uma mentira, porque não tem como dizer que é uma fake news partindo de quem partiu a informação, né? E a divulgação também foi algo sério, né? Então, cabe uma retratação e cabe também ao público brasileiro um certo boicote, né? Para que não haja mais esse tipo de coisa com relação à nossa economia. Porque isso é tratar a gente como se nós fôssemos, literalmente, eu vou usar o termo, vira-latas, que aceitaria qualquer chute e sairia correndo. Não é mesmo? Isso tudo, isso tudo para garantir o selo, ó, o carimbo de sustentável. Nós já estamos dentro de todas as regras, né, exigidas, e agora eles querem que exigir a soja de lugares que não desmataram, mesmo que legalmente. Então a gente está dentro das normas, a gente fez o Brasil, né, a gente, quando eu digo o Brasil, fez tudo da forma correta, e agora parece que isso não é suficiente. E cada vez mais e mais e mais exigências. Isso tudo, pelo que parece, para desvalorizar o nosso produto. Daiane, vamos continuar o nosso bate-papo? Vamos mudar de assunto? Foi só uma pincelada nisso aqui, mas eu acho que esse assunto vai desdobrar ainda, né? Durante essa semana. A gente volta a falar sobre isso ainda. Vai ter mais repercussão, né, Jassan? Vem repercussão aí. Mas a gente tem bastante assunto para rebater hoje, para falar, para discutir. Então, vamos em diante. Então, vamos lá. Eu já vou fazer um convite, porque essa convidada que vem conversar conosco hoje, Daiane, ela tem um peso enorme, viu? O nome dela é Daiane Basso Faco, ela é pesquisadora da IAGRO, da ProSoja Mato Grosso, né? Ela tem formação em agronomia, ela é mestre em ciências do solo e ela simplesmente é doutoranda em calibração de adubação de soja milho. Essa tem conhecimento sobre solo e esse assunto que nós vamos debater hoje, né? Chega conosco aqui, por gentileza, Daniela Basso Faco. Dani, eu já vou começando fazendo uma pergunta para você. A gente já meio que se organizou um pouquinho, né? Você trabalha dentro da IAGRO
que pertence, na verdade, explica para a gente um pouquinho qual que é a ligação da Iagro com a AproSoja, já que a AproSoja, a gente sabe que presta um trabalho muito legal junto aos produtores rurais. Ela representa e com nome muito forte o produtor rural e para todos os lados. Então, eu gostaria que você já começasse falando do teu trabalho, o que é a Iagro, para quem você trabalha, e o CETECNO, né, que tem muito a ver com tudo isso aí. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, boa noite. Obrigada e boa noite. Então, o IAGRO ele é um instituto, né, Instituto Mato Grossense do Agronegócio. Ele é uma empresa, vamos dizer assim, que ela arrecada fundos, né, e que vem provenientes, inclusive, dos produtores, e ela faz a gestão desses recursos, né, e aí trabalha associada junto com a ProSoja, né, trabalha junto à ProSoja. E hoje a gente tem o CETECNO, que ele é um dos projetos da ProSoja, né? A ProSoja tem vários outros projetos, o CETECNO é um deles, e hoje ele é gerido, né, dentro do IAGRO, mas ele é um projeto da ProSoja. Então, hoje eu trabalho dentro do CETECNO, né, nesse projeto de pesquisa desenvolvido pela ProSoja. Então, o CETECNO ele é uma estação de pesquisa, né, uma estação de pesquisa experimental voltada para os estudos de agronomia, né, das culturas, dos solos, enfim. A gente está essa estação de pesquisa que eu trabalho, ela fica localizada em Campo Novo do Parecis. É uma área experimental com 86 hectares. Essa área ela tem uma característica bastante diferente do que a gente vê normalmente nas áreas experimentais, né? Ela tem uma variação de textura que vai de solos desde textura arenosa, com menos de 15% de argila, até solos de textura média, com 35% de argila. Então, ela tem essa característica diferente de outras estações de pesquisa que a gente vê. Além disso, ela é centros de pesquisa independente, né? Hoje a gente já tem o CETEC no Araguaia, também um projeto da ProSoja, em outra localidade, que ele se tornou, então, agora o maior centro de pesquisa independente que a gente tem na América Latina. Antes era o CETEC no Parecis, agora com a aquisição dessa área no Araguaia, ele se tornou o maior centro. Então, hoje dá para dizer que a ProSoja tem os maiores centros de pesquisa independente, totalmente financiados para realizar pesquisa de interesse do produtor rural. Então, hoje é isso que o CETECNO faz, né, o Centro Tecnológico ProSoja, faz pesquisa voltada para produtor, sobre demanda de produtor, especialmente em áreas que a gente tem já maiores problemáticas de manejo, que são o solo arenosa, que é o caso do CETECNO Parecis, e aí também hoje a gente tem o CETECNO Araguaia com solos de textura siltosa, com maior solos rasos. Daiane é suspeita para falar da ProSoja, né? Até porque ela está dentro ali, delegada da ProSoja aqui em Itapurá, mas é um trabalho muito legal realizado e importantíssimo para o produtor rural, né, Daiane? Justo, é importantíssimo. Isso que a Daniela veio falar hoje, ele traz uma realidade de maior parte dos produtores, né? O Mato Grosso, ele tem essas variações de textura, ele tem solos mais arenosos, eles têm problemas com nematóides, né? Que são problemas ali nas propriedades. E o que acontece? Esses campos experimentais que a ProSoja tem trabalhado são justamente nessa dificuldade que o produtor tem. Então, eles vêm trazendo uma pesquisa que é inédita. Isso, eu fiquei muito surpresa quando eu conheci o trabalho de vocês, Dani, é espetacular. Estou falando Dani aqui porque eu já assisti a palestra da Dani e sei que eles têm um trabalho incrível. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como que é essa questão dessa produção de soja. Qual que é a diferença, Dani, que vocês percebem na produtividade dos solos mais arenosos? E qual que é a dificuldade que existe maior ainda quando tem a nematóide? Existem alguns produtos que são específicos para isso? Por que surge a nematóide numa área? Como que ela pode ser descoberta, né? E os solos arenosos, eles podem ter a mesma produtividade dos solos mais argilosos? Você pode passar assim, um pouco dessa relação para a gente? Então, o que acontece?
Hoje, dos principais problemas que a gente tem aqui no estado, né, em algumas regiões, principalmente, nem todas, né, esse é um grande problema, é o tal do nematóide. Né? A gente vê uma diminuição muito grande, um aumento de população dos nematóides na área e bem prejudicialidade. Nos solos de textura arenosa, esse problema ele acaba gravando um pouco mais, porque a gente já está num ambiente, de certo modo, um pouco mais frágil. Então, quando a gente já está num ambiente mais frágil, qualquer praga, nematóides, insetos que ataquem a planta tende a sentir um pouco mais debilitado. Os solos eles têm um menor teor de argila, né? Hoje a argila uma das principais frações, né, frações granulométricas do solo, que vai ter aí na armazenamento da água, na retenção de nutrientes. Então, solos arenosos baixa por gelo. Os solos já são solos com uma menor capacidade de armazenamento. Quando a gente associa isso a algum período de as plantas cultivadas nesses solos vão sentir mais, porque aquele solo é como se ele fosse uma caixa d'água, ele é uma caixa d'água com capacidade de armazenar água menor. Quando a gente fala de solos argilosos, a gente tem uma caixa d'água maior que armazenar maior volume de água. Então, as plantas cultivadas em textura arenosa, elas como um principal limitante essa questão da água. Quando a gente associa nematóides, os nematóides, eles principalmente causam um prejuízo nas raízes das plantas, que é por aí que a planta vai absorver água, nutrientes e tudo mais. Então, tendo um dano e estando num ambiente um pouco mais suscetível a estresse e tudo mais, as plantas elas tendem a sofrer muito mais em solos de textura arenosa do que em solos de textura mais média ou argilosas. Não é que não existam nematóides nesses outros solos, é que a planta ela consegue suportar de uma forma um pouco melhor nesse tipo de solo. E aí, consequentemente, a gente tem algum efeito sobre a produtividade das culturas, né? Um efeito deletério aí, com vários fatores associados quando a gente tem o cultivo nessas áreas. E são áreas que grande parte das fazendas tem, se não a totalidade da fazenda, parte da fazenda tem áreas nessas condições. Então, a gente tem variação de textura dentro de uma fazenda. Por exemplo, hoje a estação de pesquisa, né, o CETEC em Parecis, ele tem uma área de 86 hectares. Dentro desses 86 hectares, a gente vai de 9% de argila a 35% de argila. A gente tem uma variação muito grande. E essa área que hoje é a estação de pesquisa, ela foi, num passado, um talhão comercial de uma fazenda. Né? Então, imagina dentro de uma fazenda tu fazer esse manejo, tendo toda essa variação, essas diferenças de produtividade, tendo que adotar manejos diferentes em função dessa textura, né, para obter respostas diferentes. Então, é bastante desafiador. Né? Eu acho muito bonito esse trabalho da ProSoja de ser muito unida, né? Só para a gente falar um pouquinho melhor, quem banca essas pesquisas é o próprio produtor rural, né, Daniela? Que ele paga a sua mensalidade ali para a ProSoja e isso é revertido em investimento para ele mesmo. Isso é muito bacana. Eu gostaria de perguntar para você... Iagro, desculpa te interromper, mas o Iagro ele é pago direto na comercialização de soja. Ele tem um impostinho ali, uma taxa que é paga direto na comercialização. Só para ficar... Mas de qualquer maneira, mas daí a ProSoja entra como nesse investimento? Na criação disso tudo? A ProSoja, ela... Pode ir, Daniela, por favor. Então, o produtor ele tem na comercialização o imposto, né, que é descontado, o FETAB. Esse FETAB ele entra para o instituto, né, para o Iagro, e aí o Iagro faz o redirecionamento desses recursos. Né? Então, a ProSoja ela recebe uma parcela desses recursos para desenvolver esses projetos que ela faz aí, além do CETEC, né, outros projetos voltados aí para fertilizantes, a questão de sustentabilidade. Tem vários outros projetos que aí ela recebe esse recurso, né, do IAG.
Mas Maravilha. todo grão de soja comercializado dentro do estado, ele tem esse imposto, né, que ele entra para o IAGRO. Show. Vou fazer minha pergunta agora, que é, vocês trabalham com pesquisa, análise e tudo, né? Quando se trata de um ano difícil, como por exemplo, que a gente tem passado, e a gente tem até visto, eu não sei se isso são dados de vocês, mas o que me parece é que as chuvas cada vez elas estão atrasando mais, né? Esse período chuvoso ele está atrasando, pelo menos o que a gente sente nesses últimos anos é isso. Essa seca histórica aí foi observada aí nos estudos de vocês? Foi assim como todo produtor do estado lhe sofreu, né, com essa seca, a gente também acabou sofrendo bastante com ela, né. Foi um ano que ele iniciou até a gente na esperança de que seria um ano muito bom, né, ele iniciou muito bem a safra, e aí acabou desandando aí no mês de novembro, dezembro, né, a gente teve uma seca bastante considerável. E aí, por estar dentro de uma estação de pesquisa, né, eu sempre falo que dos males o menor, né, a gente teve uma grande oportunidade dentro da pesquisa, né, claro que para a agricultura como um todo isso não foi bom, mas para a pesquisa a gente teve uma boa oportunidade de a gente conseguir ver o comportamento dos diferentes manejos que a gente faz, como que as culturas se comportam num ano extremamente restritivo como foi, né? A gente desenvolve várias linhas de pesquisa dentro da estação, a maior parte delas voltadas para o manejo de solo arenoso. A gente trabalha com corretivos de solo, estratégias de adubação, ensaios de cultivares de soja, híbridos de milho, sistemas de produção. Trabalhamos também comparando esses ambientes de produção, né? E esse ano, um ano bastante desafiador, ficou bem claro como o ambiente ele influencia também na produtividade das culturas. A gente testa também materiais genéticos, cultivares de soja, híbridos de milho. Então, foi um ano com uma oportunidade bastante grande para a gente, como estação de pesquisa, né? Para o CETECNO, para ele conseguir observar como que esses diferentes manejos eles se comportam num ano tão restritivo como foi a safra 23-24. Daiane? Dani, vocês perceberam nesses estudos se existe uma possibilidade de produtividade, ainda que solo mais arenoso, de produzir a mesma quantidade de produção de soja por hectare? O que o produtor faz para ele conseguir essa produtividade próxima ou igual a um solo mais argiloso? Qual que é a segunda safra que ele pode utilizar? Tem algum meio que pode facilitar isso? Então, nesse ano ficou bem claro para a gente que a principal estratégia de manejo, pensando nesses estresses, principalmente hídrico, é cobertura de solo, né? A gente tem vários experimentos manejando adubação com doses, colocando quantidades altas de nutrientes, fazendo correção do solo, fazendo perfil de solo, que é revolver esse solo para criar uma condição uniforme no perfil, né? Ter um maior perfil de solo corrigido. E entre todas essas estratégias de manejo, o que mais responde é, primeiro, a escolha de cultivares de soja ou híbridos de milho, que só em função de material genético, às vezes a gente tem diferença de 30 sacos só pela seleção de material genético. Então, esse é um dos pontos importantes, né? A gente tem materiais mais adaptados a condições mais arenosas, mais restritivas, e a gente tem materiais com um potencial produtivo maior, mas que também requerem áreas com um melhor potencial de produção. Então, selecionar primeiro esses materiais genéticos, a questão de nematóide muito importante. Solos de textura arenosa, a gente tem esse problema com nematóide. Então, normalmente, materiais que têm uma resistência às raças de nematóide presentes na área, né, as espécies de nematóides, eles vão se sobressair em relação a outros. Então, a seleção de materiais genéticos ele é um ponto bastante importante, não só em ano restritivo, mas para todos os anos, né? A gente tem alguns dados aí, por exemplo, o milho, que acaba sofrendo um pouco mais que soja, porque ele está na segunda safra, a gente já tem o cortes das chuvas, então a gente sabe que ele é uma cultura que ela já está posicionada num momento de maior risco, que a gente sabe que a chuva vai acabar. Então, a escolha de materiais que têm um potencial de tolerar um pouco mais esses ambientes é extremamente importante. Em híbridos de milho, às vezes a gente ganha mais de 50 sacos só selecionando o material adequado
para aquela área. Hoje o CETEC não faz ensaios de híbridos de milho, a gente testa esses híbridos em ambientes diferentes, em 10% de argila, em 32% de argila, então a gente tem a comparação de como é o desempenho desses materiais nesses dois ambientes. Para a soja a gente também faz esses estudos. Na soja, normalmente é um pouco mais tranquilo, porque a gente tem chuva durante todo o ciclo, exceto anos atípicos, né? A questão da soja, ela está muito relacionada à escolha de cultivar pensando em nematóide, e o milho a gente tem que escolher por tolerância a esses estresses, por adaptabilidade a esses ambientes. Então, o primeiro ponto é a seleção de materiais. E aí, isso a gente tem alguns resultados de pesquisa. Claro que eles são resultados que são pontuais, né, eles, a gente tem uma grande variabilidade nas respostas em função da localidade que ele está implantado. Então, às vezes é difícil a gente seguir muito à risca esse resultado, porque mudou um pouco a região, ele pode não se comportar da mesma forma. Mas esses ensaios, eles são muito importantes para dar um direcionamento para o produtor. Ele pode ir conhecendo os materiais, ver os materiais que têm se destacado tanto nos nossos ensaios como em outros ensaios que são realizados por outras empresas na região, e aí escolher alguns híbridos que se destacaram em vários locais, acompanhar a região e implantar um ensaiozinho pequeno na fazenda dele para ele ver como esses híbridos ou cultivares de soja se adaptam no local onde ele está, para daí então expandir esse cultivo para áreas maiores. Então a escolha de híbridos de milho, cultivares de soja, ela é extremamente importante, porque aí a gente já ganha um pouco de potencial produtivo pela adaptabilidade dos materiais. E aí, o outro ponto bastante importante que a gente já vinha observando em outros anos, né, principalmente pensando em solos de textura arenosa, e que ficou bem claro nesse ano, que foi um ano extremamente seco, é a questão do sistema de produção. Né? A gente tem alguns experimentos aí testando plantas de cobertura, associado, junto também o sistema soja-milho, e o que a gente tem observado é que a gente precisa colocar cobertura de solo palhada nesses ambientes, principalmente solos de textura mais arenosa. Nessa safra, a gente teve uma diferença de mais de 20 sacos de produtividade quando a gente estava comparando um sistema de produção soja-milho com um sistema onde a gente colocou braquiária, num solo de textura arenosa. Né? Então, era um solo que ele já não era um ambiente muito favorável para cultivo de milho, né? É um ambiente que o milho ele não consegue desenvolver bem, a gente acaba tendo produtividades baixas, acaba tendo uma produção de massa seca baixa desse milho, então a gente tem uma baixa cobertura do solo, e aí quando a gente veio para esse ano de estresse hídrico, a soja acabou sendo penalizada nesse sistema. Enquanto em outros sistemas de produção, quando a gente conseguiu colocar uma boa palhada, aí a braquiária principalmente, né, foi uma planta de cobertura que consegue formar uma palhada bastante considerável aí nesse período de safrinha. A gente teve até boas produtividades de soja em função do ambiente. Né? A gente produziu aí 20 sacos a mais de soja comparado com o nosso pior sistema de manejo. Então, hoje, pensando em ter estabilidade produtiva em solos de textura arenosa, né, a gente precisa pensar em palhada, precisa pensar em sistemas de produção que vão proporcionar isso para a gente. Precisa pensar em manejo de nematóide. Muitas vezes o sistema soja-milho acaba prejudicando um pouco ali no manejo de nematóides. A gente precisa colocar alguma outra cultura na rotação para fazer esse controle. Precisa colocar palhada para manter a umidade do solo. Nesse ano ficou bem claro, né? Manutenção de umidade do solo, um ano bastante seco. Manutenção de temperatura, foi um ano também bastante quente. Então, tudo isso a palhada ela proporciona para a gente. E aí, nesse caso, a adubação também faz diferença, Daniela? Então, a adubação, pensando em anos de estresse hídricos, ela tem um impacto bem menos importante do que propriamente o sistema de produção. Então, as diferenças que a gente observou esse ano, por exemplo, por fazer algumas estratégias de adubação diferente, por aumentar a dose de nutrientes, por melhorar o perfil, elas nem chegaram perto do sistema de produção. Né? A gente tem um sistema de produção que favorece aumento de matéria orgânica, cobertura de solo, estrutura de solo, pensando em solos de textura arenosa principalmente, né? É muito mais importante do que a gente pensar em estratégia de manejo, correção de solo. Se a gente fizer a correção de solo, fazer perfil, aumentar a adubação, mas a gente não tiver um sistema de produção, um solo bem estruturado, que tenha matéria orgânica,
que seja um solo vivo, saudável, a gente não vai conseguir ter boas produtividades quando a gente compara com um sistema onde a gente consegue fazer esses manejos para melhorar realmente a qualidade do solo, né? Isso, isso pensando em solos de textura mais arenosa. Quando a gente vai para solos de textura mais argilosas, eles são solos com um potencial produtivo maior, eles têm maior capacidade de armazenamento d'água. Quando a gente coloca milho nesses solos, a gente tem boas produtividades, o milho consegue produzir satisfatoriamente, porque a gente tem uma maior caixa d'água nesse solo. A gente consegue levar o nematóide com muito mais facilidade do que solos arenosos. Então, o milho ele produz muito bem, ele consegue deixar palhada, a gente tem um sistema interessante, tem ciclagem de nutrientes, mas quando a gente vai para solos de textura arenosa, o milho ele acaba sendo muito limitante, as produtividades são muito baixas, né? A gente tem vários ensaios comparando solos de textura média arenosa na safra, por exemplo, na safra 22-23, a gente cultivou 40 híbridos em solo de textura média e esses mesmos 40 híbridos no solo de textura arenosa. A gente teve 100 sacos de diferença em função do ambiente de produção, né? Então, quando a gente cultivou em solo de textura arenosa, a gente produziu 100 sacas a menos de milho. Isso é bastante coisa, né? Apenas mudando o ambiente. Já na safra 23, 24, a gente produziu 50 sacos a menos, né? Então, já produziu um pouquinho melhor na areia, mas de qualquer forma a gente perdeu muita produtividade, né? Hoje 50 sacos de milho às vezes é o determinante para o produtor ter lucro ou não. Então, o que a gente tem observando é que solos de textura arenosa, a aptidão para cultivo do sistema soja-milho, ele acaba sendo um pouco prejudicado, né? O ideal é que o produtor opte por fazer algum sistema de manejo, alguma rotação de culturas, entrar com culturas de cobertura que promovam a aporte de palhada, aumento de matéria orgânica, e ele tente compensar o ganho dele em produtividade de soja e não num sistema soja-milho, né? Claro que é possível que existam áreas, né, de textura arenosa que tenha rentabilidade, que seja rentável fazer o cultivo, né, que haja boas produtividades, mas de modo geral o que a gente vê é que os solos arenosos eles são muito limitantes para a segunda safra, justamente por conta de água, né? A falta de água, a gente já sabe que a segunda safra vai parar de chover em algum momento, né? Então, a gente nunca sabe com precisão em que momento isso vai acontecer. Então, ela é uma cultura de bastante risco, né? A caixa d'água é baixa, a gente sabe que vai parar de chover. Em algum momento, essa caixa d'água vai parar de ser abastecida. Daiane, foi-se o tempo que a agricultura era aquela coisa do tratorzinho simples e sem modernidade, e se engana aquela pessoa que acha que a tecnologia para dentro da porteira só está ligada ao drone que sobrevoa e a máquina cheia de botões que a gente desconhece, né? Tá aí a Daniela para mostrar para a gente que a pesquisa é super importante para o desenvolvimento das propriedades, né, Daiane? É isso mesmo, Jossa. Você vê a quantidade de informação que eles extraem dessas pesquisas, desses estudos. Olha, fantástico, né, Dani? Eu acho que mais pessoas têm que conhecer os estudos e saber um pouco mais sobre o que vocês estão fazendo no CETECNICO. E eu acho que em janeiro também vai ter um workshop, né, lá no CETECNICO de Campo Novo de Parecis. Acredito que a gente possa vir logo mais fazer o convite para que os produtores vão conhecer a campo para saber desses experimentos. E eu vou deixar uma pergunta aqui, uma pergunta final aqui, que você falou sobre a questão da segunda safra de milho e a falta de rentabilidade muitas vezes, né, por falta de chuvas, né, porque ele não vai produzir o suficiente. 100 sacos de diferença, às vezes ela vai deixar um prejuízo, não só a falta de rentabilidade, mas um prejuízo. E esse ano, Dani, o que vocês acham desse ano? Que muitas vezes as pessoas nem terminaram de plantar a soja ainda num solo arenoso, então fica praticamente inviável aí apostar na segunda safra de milho, não é isso? Ou se ela apostar, ela vai colher os frutos depois na soja. Esse ano teve um atraso, né, da janela de semeadura, um atraso bastante considerável, né? A gente sempre tem uma janela bastante corrida, né? Tenta plantar soja rapidamente, pegar algumas sojas com um ciclo mais interessante para ter boas produtividades, e aí depois fazer o milho na segunda safra, né? Então há uma tendência de que tenha um atraso na segunda safra, né?
mas também há algumas opiniões aí, algumas falas que possa ser que o ciclo da soja ali acabe encurtando por ser um ano possivelmente mais quente, que a janela de milho se mantenha. Então ainda tá difícil para se desenhar o que vai acontecer nessa safra. Mas hoje a gente tem um grande problema aí que é a rentabilidade do milho que está muito baixa, né? Hoje a gente tem um custo de produção muito alto, a gente tem preços de venda cada vez baixando mais, né? A expectativa é de que não haja um aumento, né? Que esse ano siga como foi a safra passada, que não foi muito boa, né? Pensando na venda do milho. E aí, muito possivelmente, a gente tem aí custo de produção alto com um preço de venda baixo, né? E aí, consequentemente, a gente precisa ter muito mais produtividade para compensar isso, né? E aí, quando a gente está falando de solos de textura arenosa, a gente tem já, por si só, o ambiente já, ele faz com que a gente tenha menores produtividades, né? Então, já são ambientes que são menos rentáveis, né? A gente fez até um estudo de rentabilidade, foi divulgada recentemente a circular, né? Ela está disponível no site da ProSoja. A gente fez um estudo de rentabilidade em função de sistemas de produção, comparando o sistema soja-milho com sistemas com plantas de cobertura e tudo mais. E aí o que a gente observou é que o sistema soja-milho ele está se tornando inviável, né? Principalmente nos solos de textura arenosa, né? Justamente por conta das baixas produtividades que a gente tem na segunda safra. E aí, às vezes, a rentabilidade do produtor acaba fechando negativa. No contexto da fazenda, muitas vezes ele fecha com uma rentabilidade positiva, mas se for avaliar localmente áreas mais arenosas, às vezes essas áreas elas estão tirando a rentabilidade de outras áreas. E aí, muitas vezes, por estar produzindo, tendo menos cobertura de solo, menos palhada nessas áreas, a gente está perdendo um pouquinho na soja também. Então, acaba que tudo vai somando para ficar tudo negativo. Nesse estudo de rentabilidade que a gente fez também em função da textura do solo. E a gente observou que a rentabilidade do milho fechou negativa ao longo de 6 anos que a gente fez a avaliação, fechou negativa em todos os anos no solo de textura arenosa. Quando a gente já foi indo para solos de textura mais média, com uma produtividade um pouco melhor, a gente já teve uma rentabilidade mais positiva do milho. Então, não é que o sistema soja-milho ele é o vilão da história, né? É que ele tem um local para ele ser posicionado. A gente tem locais que não são tão favoráveis para o cultivo de soja-milho, a gente tem locais que são muito favoráveis para o cultivo dessas duas culturas. Então, o que a gente sempre tenta trazer para o produtor é selecionar dentro da fazenda as áreas que vão ser mais favoráveis e mais benéficas para ele cultivando milho e áreas que ele pode tirar o milho que não são tão rentáveis, né? Ou não apresentam rentabilidade ou não tão interessantes, e aí fazer algum manejo de segunda safra, principalmente pensando em aporte de palhada, aumento de matéria orgânica, manejo de nematóides, para eles terem um incremento na produtividade da soja. Então, e nesse estudo de rentabilidade que a gente fez, a gente viu que isso sim, ele é viável, ele é tão viável quanto o sistema de produção soja-milho, com um risco menor embutido aí nesse sistema. Então vamos fazer o convite, Daniela, por gentileza, para aquele produtor que está nos assistindo, que gostaria de conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. A Daiane falou, né, no começo de janeiro, são dias 15 e 16, quais outras oportunidades também o produtor pode de ter um contato com vocês, trocar experiências e conhecer esse trabalho realizado por vocês aí em Campo Novo dos Parecis? Isso, então, dia 15 e 16 de janeiro do próximo ano, 2025, a gente vai ter o primeiro dia de campo na estação experimental. É um dia de campo, são 2 dias dia 15 a gente tem um dia de campo, no dia 16 repete esse dia de campo, então são 2 oportunidades que os produtores têm de ir visitar a estação. A gente mostra resultados, discute, faz rodadas de conversa. Então, dia 15 e 16, em breve, acredito que já vai estar abertas as inscrições, não tem custo para nenhum participante, é um evento gratuito. Ele é desenvolvido lá em Campo Novo do Parecis, na estação experimental. Então já fica aberto o convite para o próximo evento, que vai ser dia 15 e 16. Além desse evento, a gente faz outros eventos para o milho, voltado para a segunda safra, que acontece normalmente no mês de maio, ainda não temos datas definidas. Então, uma segunda oportunidade no ano do produtor vir visitar a gente. Além disso, a gente tem a estação de pesquisa
eu fico na estação de pesquisa a maior parte do tempo, então o produtor que tiver interesse e quiser em alguma outra oportunidade vir conversar com a gente na estação de pesquisa, nós estamos lá para atendê-los. A gente também faz materiais técnicos para divulgação com base nos resultados de pesquisa do CETEC em Parecis. Todos eles são disponibilizados gratuitamente no site da ProSoja, então é possível o produtor acessar essas informações. E aí, recentemente, a gente tem feito rodadas técnicas, que é ir até o município dos produtores e ir para outros municípios mais distantes, né? Às vezes, tem municípios que ficam longe de Campo Novo do Parecis, a gente vai até esses municípios levar informação para esses produtores. Então, são algumas formas que a gente tem de levar essas informações para o produtor, também receber visita deles. E aí, o próximo encontro vai ser no dia de campo, no dia 15 e 16 de janeiro. Dani, eu quero dizer que esse trabalho de vocês é fantástico. A gente gostaria de ficar aqui com mais perguntas, porque é uma área muito ampla, né? E já vou deixar a oportunidade e o convite, porque eu sei que você é uma pessoa estudiosa, que tem sempre muitos compromissos, amanhã já vai estar viajando. E eu gostaria de convidar para vir novamente aqui, porque essas informações são valiosíssimas para o produtor rural e até para a população em geral, né? Para saber um pouco do cenário, essas diferenças de solo, ou quem está querendo começar, né, na agricultura, já saber, já está um passo à frente, né, Dani? Porque já vai começar com um passo certo. Quem vai começar, e pode também, o pessoal é muito aberto a perguntas, e esse dia de campo de vocês é sensacional. Eu quero te agradecer pela sua participação, eu sei que você é ocupadíssima. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, eu que agradeço o convite, né? Eu acho que é um projeto muito importante da ProSoja, ele precisa ser difundido a nível de estado, a nível de Brasil, né? As pessoas precisam conhecer o que a ProSoja tem feito para o produtor, como isso tem ajudado o produtor, né? A gente tem um estado aí, uma potência agrícola, né? E ter informação de qualidade, informação segura é muito importante, né? Para os produtores e para a sociedade como um todo. Conversamos com Daniela Basso Facco, que é pesquisadora da IAGRO, a ProSoja MT, agrônoma, mestre em ciência do solo e doutoranda com a tese de doutorado calibração de adubação soja-milho. Muito obrigado pela sua participação aqui e reforço o que a Daiane falou. O convite está feito para participar outras vezes conosco. Obrigado, Daniela. Obrigada. Daiane, valiosíssima, mais uma vez, uma entrevista valiosíssima conosco, e nós temos também mais assunto, que o programa não termina, né? A gente ainda vai falar sobre produção... Isso aí. Vamos falar sobre produção de ovino, Daiane, já que o Estado, ao que tudo indica, pode se tornar o maior ou um dos maiores produtores de ovinos e caprinos de todo o país. Quem disse isso vai conversar com a gente já já. Espera que eu tenho um recado de 40 segundos. Daqui a pouco tem Jornal da Record, as informações do Brasil e do mundo para você aqui na tela da TV Brutis. Vamos ver os destaques do jornal de hoje. Boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. Hoje no JR, bicheiro Rogério Andrade, preso acusado de mandar matar rival, vai ser levado para presídio de segurança máxima. Ministro do Supremo, Gilmar Mendes, anula condenações de José Dirceu na Lava Jato. E ainda, dólar fecha o dia cotado a R$ 5,76, depois de fala de Haddad sobre corte de gastos. E a eleição presidencial nos Estados Unidos. Donald Trump e Kamala Harris fazem campanha em locais estratégicos em busca de votos. O JR começa às 7:55. Até já. Faltam 20 minutos aí para o Jornal da Record, então dá tempo da gente conversar sobre Mato Grosso se tornar líder na produção de ovinos em todo o país. Quem disse isso já está conosco aqui, vai chegando, que é o presidente da Ovinomate, que é a Associação dos Produtores de Ovinos e Caprinos do estado de Mato Grosso. Tive a oportunidade de conversar com ele no final de semana. O Cássio Carolo chega conosco. Cássio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu já começo fazendo uma pergunta, meu caro. Eu já estou íntimo de você, né? Olha eu.
O Cássio, você é uma pessoa que afirmou, né, recentemente que Mato Grosso pode se tornar um dos maiores produtores, se pá, o maior produtor de ovinos do país. Gostaria de perguntar para você mais uma vez, para que você explicasse aqui dentro do Agrodebate, como que Mato Grosso pode conseguir esse feito, né? Boa noite, seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Tô sem áudio. Paulo, só um minuto, Cássio, que nós não estamos te ouvindo. Deixa eu ver aqui se é um problema conosco ou contigo aí. Ô, Paulo, você pode me ajudar aqui, Paulo? Ah, tá. Ainda não estamos te ouvindo. Acho que teu microfone está desligado aí, viu, Cássio? Tem um botãozinho aí que tem um microfoninho. Eu ainda não ouço ele. Eu vou fazer assim, o Paulo vai tentando resolver esse negócio do áudio com o senhor. Enquanto isso, eu vou debatendo com a Daiane aqui. Eu estou ouvindo aí uns barulhos aí. Será que não era ele, não? Acho que não, né? Aí a gente ainda não te ouve, seu Cássio. Vamos fazer assim, o Paulo vai tentando resolver aí com o senhor. Enquanto isso, pode deixar só eu e Daiane aqui, tá, Paulo? Mas, Daiane, só para você entender, aconteceu nesse último final de semana o 3º encontro estadual da cadeia produtiva de ovinos e caprinos do estado de Mato Grosso. Aconteceu em uma fazenda aqui no estado, que é a Fazenda Toledo, de propriedade do nosso atual prefeito Carlos Capelletti, e o próprio Cássio, numa entrevista que ele concedeu para mim no final de semana, foi na sexta-feira que eu entrevistei ele, nessa oportunidade ele acabou falando que esse 3º encontro foi o maior até então, e ele vai daqui a pouquinho explicar porque que você ter uma área que serve para gado também pode ser usada para caprino. Já está ali, já está tudo pronto. E o Capelletti ainda, que a gente está agendado para receber ele amanhã aqui, aí a gente vai vendo imagens do encontro que aconteceu na quinta e sexta-feira da semana passada. Ele tem um projeto gigantesco, né, de mudar toda a fazenda dele, são 1.050 hectares que hoje são usados para soja e milho, aliás, soja e algodão hoje, né, mas transformar em área de pastagem de caprino e ainda criar um frigorífico para abater todos esses animais, porque esse frigorífico era um entrave. O Cássio vai explicar direitinho para a gente, mas é um grande projeto e pode representar muito para o município de Itapurá. Olha, José, como a gente vê que o Mato Grosso é uma potência e essa diversificação, ela representa uma liberdade econômica para o produtor e para o Estado, né? Que a gente vê essa possibilidade como uma outra vertente, né? Não ficar só naquela do plantio, né? E às vezes vendendo a matéria-prima, mas como o Carlos mesmo pontuou na matéria, ele vai trazer um frigorífico, então ele já vai vender o produto final. Isso agrega muito mais valor ao negócio, né? E uma das dificuldades realmente era isso, né? Pronto, bora ver então se agora deu certo, Cássio, vamos ver se teu áudio está funcionando. Ih, rapaz, ainda não. Por que é que não conseguimos ouvi-lo, Paulo? Vamos fazer assim, vamos fazer um intervalinho? 2 minutos? Eu acho que a gente consegue resolver esse problema aí. A gente faz um intervalo, porque daí a gente consegue ouvir ele melhor aqui. Pode ser, Paulo? Sim? Vamos lá, vamos fazer um intervalo aí, 2 minutos para a gente resolver o áudio com o Cássio e a gente já volta. Estamos de volta e infelizmente nossa comunicação com o Cássio não deu certo.
E mesmo se desse agora, o nosso tempo já está acabando, daqui a pouco tem Jornal da Record, mas Daiane, chega aqui comigo, um assunto muito importante, viu? Itapurá tem potencial, tem uma matéria que eu produzi junto ao Cássio, com uma entrevista dele que foi inteligentíssima, e vamos tentar ver se amanhã ele volta conosco, né? Vamos sim, José, até porque é uma matéria de grande importância para a população e às vezes até aquele produtor que está pensando numa segundo viés econômico, né, investir, que já tem um gado ali, que pode colocar também um ovino, né, já tem até estrutura, já está fácil, né, José? E amanhã a gente poderia, eu não sei se a gente vai conseguir amanhã falar com ele, será, José? Eu espero que sim, a gente vai tentar, vamos fazer o possível, já que é uma pauta tão importante para produtores rurais de gado, por exemplo, né? Quem confina gado aí, que pode ser uma grande oportunidade, ou já que com a vinda de um frigorífico de ovino aqui para o município, pertencente ao Capelete, pode trazer oportunidade para um monte de gente. Daiane, estava com saudade? Eu tava, José, com muita. Então tá bom. A gente se vê amanhã. O jornal de hoje termina por aqui. Um beijo para você. Amanhã a gente se encontra, tá bom? Agora, você que está ligado no canal 7.1, fica com as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Boa noite.